Essa é uma questão bem interessante. Então, ele é um menino de 6 anos que tem asma e ele foi levado no pediatra e ficou 4 anos sem segmento ambulatorial. Super comum também. Sendo que as medidas no de valor zero. Não sei se quis dizer que ele estava no Z-score zero ou se não tinha as medidas dele. Mas, enfim, a mãe disse que ele ganhou muito peso e cresceu pouco nesse período. E ele, como ele teve uma asma não controlada, ele ganhou um monte de corticoide aí nas crises agudas. Então, isso também chama atenção. Vamos ver como é que ele está agora em relação à avaliação antropométrica. Ele está pesando 50 quilos, com 6 anos. Se a gente colocar lá na curva, o score dele deu Z mais 3. Então, peso para a idade, cuidado, não é obesidade. Peso para a idade é peso elevado para a idade, tá? Obesidade em relação ao gráfico do IMC. Altura, score entre menos 2 e menos 3. Baixa estatura para a idade. E agora sim, o IMC com o Z-score acima do mais 3, a gente considera obesidade grave. Então, essa criança tem baixa estatura e é obesa. Então, a questão está te perguntando em relação à obesidade, o que você vai fazer? Então, síndromes genéticas estão entre as principais causas? Não. A principal causa de obesidade é primária, é exógena, tá? Só que aqui chama atenção que a obesidade exógena geralmente tem alta estatura e não baixa. Então, o fato dele ter uma baixa estatura chama um pouco mais atenção para uma obesidade secundária, causada por alguma doença. Mas, síndrome genética não é a principal causa de qualquer forma. Baixa velocidade de crescimento dispensa investigação. Essa a gente não precisa nem falar, né? Se tem baixa velocidade, a gente precisa investigar. Uso abusivo de corticoide por via oral em paciente asmático pode justificar o quadro? Pode, pessoal. Uso excessivo, pensa no Cushing. Como é o paciente com síndrome de Cushing? É um paciente com obesidade e ele tem usado com frequência, porque a asma não está controlada, ele pode fazer um aumento de peso por uso do corticoide, que daí também justifica a baixa estatura, justifica ser uma obesidade de causa secundária, não de causa primária, tá? E exames complementares são desnecessários? Não, né, gente? Sempre que tem obesidade numa criança, a gente vai precisar pesquisar, no mínimo, glicemia de jejum, perfil lipídico e TGP, tá? Então, esses são os exames básicos. A gente não vai entupir a criança de exame, mas a gente precisa pedir esses básicos para ver se já tem alguma comorbidade associada no caso da obesidade, tá bom? Questão mais tranquila também, mais dentro do Pareto em relação à baixa estatura.